Você tem medo de dirigir. Talvez você tenha CNH, mas nunca usa. Pra que eu tirei isso se eu nunca dirijo? Talvez você nem tenha tirado ainda, porque só de pensar já dá ansiedade. Ou talvez você esteja tentando, mas toda aula é um sofrimento. E toda vez que o assunto carro aparece, você desconversa, porque admitir que você tem medo parece fraqueza. Mas hoje eu vou te explicar o que está acontecendo na sua cabeça e por que você não é fraca por sentir isso. Primeiro, vamos tirar isso da frente. Ter medo de dirigir não é frescura. Não importa se você já tem CNH há anos, não importa se você nunca nem tentou tirar, não importa se você reprovou 3 vezes na prova prática. O medo é real e tem explicação. O cérebro humano foi programado para detectar ameaças e quando você está dirigindo ou só pensando em dirigir, seu cérebro entra em alerta máximo. Você está controlando uma máquina de 1 tonelada no meio de outras pessoas fazendo a mesma coisa. A velocidade, um erro, e tem consequências. E o seu cérebro, ele não deixa você esquecer disso. Para a maioria das pessoas, o cérebro se acostuma. Ele aprende que dirigir é seguro com a prática. Mas para você, esse aprendizado não aconteceu. Ou você nunca praticou o suficiente para se sentir confiante, ou você teve uma experiência ruim. Um instrutor que gritou, um quase acidente, uma buzina que te fez travar, ou você viveu um trauma. E isso muda tudo. Deixa eu te explicar. Tem diferença entre ter medo normal de dirigir e ter medo por causa de um trauma. O trauma não é racional. Ele está gravado no seu sistema nervoso. Talvez você tenha batido o carro. Mesmo que não tenha sido nada grave, aquele momento ficou. Talvez você tenha quase batido e a sensação de quase morri nunca saiu da sua cabeça. Talvez você tenha visto um acidente, testemunhou algo que te marcou. Ou talvez o trauma foi na autoescola, aquele instrutor que gritou com você, que te fez sentir burra, que pisou no freio de repente e te assustou, ou aquela reprovação que te destruiu. E desde então, dirigir virou sinônimo de perigo. E o problema do trauma é que ele não some sozinho. Toda vez que você pensa em dirigir, o cérebro reativa aquela memória, aquele sentimento de pânico, de desespero, de eu vou morrer. Mesmo que você esteja segura, mesmo que nada esteja acontecendo, o corpo reage como se o perigo estivesse acontecendo de novo. Coração acelera, mãos suam, respiração fica curta e você trava, porque o cérebro está te protegendo de um perigo que não existe mais. E se você não teve um trauma específico, ainda tem outras razões. Talvez seu cérebro seja simplesmente mais sensível, mais ansioso, mais alerta. Você não confia em você mesma. E dirigir exige uma certa dose de automação. Você precisa relaxar um pouco, mas você está tão tensa que não consegue. E aí tudo fica mais difícil. Agora vamos falar do que realmente acontece na sua cabeça. Existem 3 medos principais. Primeiro, medo de causar um acidente. E se eu bater? E se eu machucar alguém? E se eu matar alguém? Esse é o pensamento catastrófico. Seu cérebro pula direto para o pior cenário possível. E olha, isso não é irracional. Acidentes acontecem, mas o problema é que você vive como se o acidente fosse inevitável, como se fosse questão de tempo. Segundo, medo de perder o controle. E se eu travar? E se eu esquecer o que fazer? E se der branco na hora? Você não confia em você mesma. E dirigir exige que você confie, que você saiba que vai reagir certo. Mas se você teve um trauma, essa confiança foi quebrada. Terceiro, medo do julgamento. E se eu demorar no semáforo? E se buzinarem? E se a instrutora ficar brava? E se eu reprovar de novo? Você não tem medo só do carro. Você tem medo das pessoas, do que vão pensar, do que vão dizer. E isso transforma dirigir numa performance pública, onde você está sempre sendo julgada. E tem a parte que ninguém fala, a vergonha. Você olha ao redor e todo mundo dirige. Sua prima de 18 anos já dirige. Sua avó de 70 dirige. Aquela sua conhecida meio desastrada dirige. Todo mundo menos você. E você começa a achar que tem algo errado com você. Por que eu não consigo? Se você tem CNH guardada, você sente que desperdiçou dinheiro. Que todo mundo pergunta por que você não dirige e você tem que inventar desculpa. Se você não tem CNH, você sente que está atrasada. Que todo mundo já tem menos você. Que você é dependente demais. Se você está tentando tirar, você sente que vai reprovar, que a instrutora está te julgando, que você nunca vai conseguir. E essa vergonha te paralisa ainda mais. E tem uma coisa que piora tudo, a evitação. Se você tem CNH guardada, você diz, vou tentar semana que vem. Se você não tem, você diz, vou fazer a matrícula mês que vem. Se você está fazendo aula, você inventa desculpa para cancelar. E evitar alivia a ansiedade no momento.
Você não precisa enfrentar, você não precisa se sentir mal. Só que, no longo prazo, a evitação alimenta o medo. Quanto mais você evita, mais assustador se torna, até que só de pensar já dá ansiedade. E olha, eu sei que isso não é só sobre dirigir, é sobre independência, é sobre não depender de carona, de Uber, de horário de ônibus, é sobre liberdade de ir onde quiser, quando quiser, é sobre se sentir capaz. E toda vez que você não dirige, você sente que está perdendo isso. Você se sente presa, limitada, envergonhada. Mas aqui vai a verdade. Você não precisa virar motorista expert de uma hora para outra. Você só precisa começar pequeno, muito pequeno. Se você tem CNH guardada, comece ligando o carro parado, sentindo o volante, respirando. Depois dá uma volta no quarteirão vazio. Se você não tem CNH, pesquise autoescolas, converse com instrutoras, escolha uma que seja paciente e marque a primeira aula sem pressão de resultado. Se você está fazendo aula, fale com sua instrutora sobre o seu medo, sobre o seu trauma se você tiver. Peça para ir devagar, peça para repetir, não tem vergonha. Pequenos passos, porque o cérebro aprende pela repetição, pela experiência real. Quanto mais você fizer, mais o cérebro entende que você está segura e o medo diminui. Não some de uma vez, mas diminui. E se o medo for muito intenso, se tiver trauma envolvido, procura ajuda profissional. Terapia cognitivo-comportamental funciona muito bem para medo de dirigir. E se tiver trauma, EMDR pode ser transformador. Não tem vergonha nisso. É inteligente. É cuidar de você. E uma última coisa. Você não é a única pessoa que sente isso. Milhões de mulheres têm medo de dirigir. Você só não vê porque todo mundo esconde. Mas a dor é a mesma. A vergonha é a mesma. O trauma é o mesmo. E tá tudo bem. Tá tudo bem ter medo. Tá tudo bem precisar de tempo. Tá tudo bem ter sido marcada por algo que aconteceu. Mas não deixa o medo decidir sua vida. Porque você é capaz. Você só precisa de tempo, paciência com você mesma e talvez ajuda. E aí, você se identificou? Tem algo a mais que você sente que não foi falado aqui? Deixa nos comentários e manda esse vídeo para alguém que você sabe que tem medo de dirigir, mesmo que a pessoa nunca tenha admitido. Quem sabe esse seja o empurrão que ela precisa.